Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Martins e esse canal ele foi criado exatamente para compartilhar com vocês os conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo do ano na disciplina de Educação Física. Então a ideia desse primeiro vídeo é fazer para vocês uma apresentação da nossa disciplina, falar para vocês um pouco do que é a Educação Física no contexto escolar e de quais são os assuntos que trata a educação física, além de falar também sobre a nossa metodologia, como a gente vai conduzir as aulas durante todo esse ano. Ano passado a gente iniciou as aulas presenciais e tivemos que migrar para as aulas online. Esse ano está sendo diferente, a gente já está iniciando online e esperamos que no decorrer do ano a gente possa voltar para as aulas presenciais. Então, essa apresentação seria feita em sala de aula. Como a gente não tem essa possibilidade, eu vou deixar o vídeo gravado e vou colocar aqui no canal para que vocês possam visualizar nessa nossa primeira aula. Então, o que é a educação física? A educação física ela vai ser uma disciplina ou um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social. O que seria isso? Codificação seria a organização dessas unidades temáticas ou desses conteúdos que trata a educação física. Então, posso entender como códigos os esportes, as lutas, as práticas corporais de aventura e por aí vai. E essas práticas, elas têm significação social. Por exemplo, o esporte, se a gente pensar no futebol, o futebol ele tem um significado social e cultural muito forte para o nosso país, assim como outras práticas vão ter significados sociais e culturais muito fortes para outras nações. Então, todo código que a gente for tratar dentro da educação física, a gente vai tratar também essa significação social e cultural, como, por exemplo, a dança, que tem uma questão social e cultural muito forte, como, por exemplo, as lutas, se a gente pensar na capoeira, ela tem uma questão, uma significação social e cultural muito forte, e é disso que a gente vai tratar na disciplina de Educação Física. Quais são as unidades temáticas? Do sexto ao oitavo ano. Na verdade, do sexto ao nono, né? Eu coloquei aqui do oitavo porque eu não tenho turma de nono ano. Mas de sexto ao nono ano, essas unidades temáticas seriam o que vocês deveriam visualizar ao longo da vida escolar de vocês, dentro do ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. A BNCC, que é o documento mais atual que organiza o ensino em nosso país, ele traz dentro da educação física seis unidades temáticas, ou seja, 6 assuntos dos quais a gente precisa tratar dentro das aulas de educação física, que são eles: as brincadeiras e os jogos. Esse é um conteúdo que é exclusivo dos sextos anos, certo? Brincadeiras e jogos. A partir do sétimo ano, a partir do sétimo não, os sextos também, o sexto só vai acrescentar essa primeira unidade temática, que são as brincadeiras e jogos. As outras unidades temáticas que a gente pode estar trabalhando são os esportes, nas suas diferentes significações. A gente vai visualizar dentro dos esportes. Vocês já vão ver agora dentro do sexto ano, quem já passou pelo sexto, pelo sétimo e está no oitavo, viram que os esportes eles podem ser classificados em diversas categorias. Então a gente vai tratar dessas categorias e vai se aprofundar um pouco em cada uma delas ao longo dos anos, não é? Então, dentro do sexto ano, a gente vai se aprofundar um pouco, como vocês verão no próximo slide, nas categorias do esporte de marca e esporte de precisão, e ao longo dos anos a gente vai avançando, como no sétimo ano a gente já trabalha os esportes de rede ou parede de rebote. Já nos oitavos a gente trabalha mais os esportes de vazão. Isso é uma escolha minha, certo? Então o professor ele tem essa liberdade para escolher quais os conteúdos vai trabalhar em cada ano, e eu no próximo slide mostro para vocês, nos próximos slides mostro quais foram os conteúdos que eu selecionei para que a gente possa trabalhar durante todo esse ano. Então, seguindo, eu tenho as ginásticas, certo? Então eu tenho os diferentes tipos de ginásticas que eu posso estar trabalhando dentro das aulas de educação física. Eu tenho as danças,
os diferentes tipos de dança, eu tenho os elementos que constituem a dança, eu tenho toda a significação social e cultural, como foi falado anteriormente, que envolve a dança, assim como eu vou ter as lutas, vou ter as diferentes categorias de luta, vou ter as diferentes formas de classificação das lutas, vou ter os diferentes significados sociais e culturais das lutas. Então, tudo isso a gente vai tratar dentro das aulas de educação física ao longo dessa jornada de sexto a nono ano, além das práticas corporais de aventura, que a gente pode estar falando tanto das práticas corporais de aventura urbana como práticas corporais de aventura na natureza. Então aqui eu vou trazer para vocês algumas imagens nesse slide que simbolizam um pouco dos conteúdos que a gente vai trabalhar. Então aqui eu vou ter os jogos eletrônicos, aqui eu vou ter os esportes, aqui eu vou ter as ginásticas sendo, por exemplo, trabalhado dentro da aula de educação física. Aqui eu vou ter um modelo de dança, certo? Então não, aqui eu vou ter um estilo específico, mas não que a gente vá se ater a esse estilo apenas. A gente pode ver muita coisa dentro da dança, é um leque muito amplo que a gente pode estar explorando ao longo das nossas aulas. Aqui eu vou ter as lutas e aqui eu vou ter as práticas corporais de aventura. Nesse caso aqui eu vou ter o skate, que é uma prática corporal urbana, simbolizando essa unidade temática. Mas aí vocês é importante saber que a gente vai falar de muito mais coisas do que apenas, por exemplo, apenas o skate dentro das práticas corporais de aventura. Tem muita coisa que a gente precisa entender dentro dessas unidades temáticas. Qual a metodologia que a gente vai utilizar? O que seria a metodologia? A metodologia é a forma como o professor trabalha a disciplina, certo? Então, a disciplina de educação física, ela se divide em aulas teóricas, que seriam as aulas em sala de aula, as aulas onde a gente vai estar trabalhando esse conteúdo de forma teórica. É importante a gente lembrar que a disciplina de educação física é uma disciplina que faz parte da área de linguagens, assim como português, assim como artes. Então é muito importante que a gente saiba que existem muitos conteúdos que a gente precisa trabalhar. Existe um elemento central dentro da educação física que é o movimento. Eu não consigo imaginar a educação física sem movimento, mas a educação física também não vai ser só movimento. A gente tem muita coisa que pode ser trabalhada dentro de sala de aula, aprendendo um pouco da parte teórica e fora dela, explorando bastante as aulas práticas. Vale salientar que durante esse período que a gente tiver com as aulas online, o nosso foco principal serão as aulas teóricas. Pode ser que a gente faça uma ou outra aula prática, mas o formato acaba nos impedindo que a gente explore mais essas práticas. A gente espera que volte o mais rápido possível para que a gente possa estar fazendo essas aulas práticas. Uma vez que, se na escola muitas vezes acaba sendo difícil fazer essas práticas, no ambiente online é bem mais difícil, não é? E acaba tendo uma participação pequena e não é isso que eu desejo. Eu desejo que a participação ela possa ser grande. Então eu espero que a gente passe pouco tempo nas aulas teóricas e possa logo voltar para a gente explorar cada vez mais as aulas práticas, que é muito importante dentro das aulas de educação física. Então as aulas remotas, a gente vai utilizar para as aulas remotas diferentes plataformas. Por isso que eu coloquei aqui aulas remotas em multiplataformas, porque a gente vai utilizar diversas plataformas, não só o WhatsApp, né, que está faltando aqui um Hzinho. A gente vai utilizar o YouTube. Então, para quem já foi meu aluno sabe que o ano passado a gente criou esse canal para poder compartilhar com vocês os conteúdos, para que a gente pudesse passar o conteúdo lá no grupo de WhatsApp e pudesse aqui passar para vocês a explicação. Então esse vai ser o canal que a gente vai estar dando o conteúdo de uma forma mais explicada para vocês possam captar melhor a informação. A gente vai utilizar o Google Forms. O Google Forms é uma plataforma que eu posso criar formulários, eu posso tanto fazer atividades como eu vou utilizar ele principalmente para fazer as nossas chamadas. Então vocês não vão precisar lá no grupo do WhatsApp estar criando aquela lista de chamada. Eu vou mandar em todas as aulas o link para vocês, vou mandar um videozinho mostrando para vocês como que vocês acessam esse link e como que vocês preenchem colocando a presença de vocês. Então a nossa chamada, a nossa presença vai ser sempre através do Google Forms.
como também a gente pode estar utilizando o Google Sala de Aula, o Google Meet, que são plataformas que permitem que a gente dê a aula de uma forma que vocês, eu possa ver vocês, vocês possam me ver. Então gera uma interação um pouco maior. Então a gente ao longo do ano deve também estar utilizando essas ferramentas. Porém, o que a gente vai mais utilizar deve ser mesmo o WhatsApp, onde eu vou jogar lá para vocês as atividades, dar o direcionamento das instruções do que vocês devem fazer dentro daquela atividade. Utilizar o YouTube para poder explicar o conteúdo, para que fique mais fácil de vocês assimilar. Muitas vezes eu vou utilizar também o YouTube, como já foi utilizado no ano passado, para, junto com vocês, solucionar alguma atividade que vocês tenham mais dificuldade, a gente vai lá e responde junto, porque a ideia é que vocês possam assimilar o conteúdo, certo? A ideia aqui não vai ser, como nunca foi, reprovar ninguém, a ideia é que vocês possam passar pela disciplina de Educação Física tendo realmente aprendido alguma coisa. E aí a gente chega na nossa avaliação. Como que a gente vai avaliar o desempenho de vocês? A avaliação do desempenho, ele é de acordo com a participação e envolvimento do aluno, tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas, certo? Então aqui, normalmente eu dou uma pontuação pelo caderno. Então o aluno que tem aquele caderno completo com todos os conteúdos que eu passei, ele vai ter uma pontuação, certo? Então essa pontuação é para quem tem o caderno completo, não é para quem tem uma ou duas atividades. Então por isso é importante que vocês não deixem acumular atividade, vão seguindo, organizando o caderno de vocês, fazendo todas as atividades. A minha ideia é que a gente possa fazer todas as atividades dentro do horário, não deixando, eu não vou buscar não estar deixando atividade para vocês fazerem depois da aula, para que vocês não fiquem acumulando atividade. Então é muito importante que dentro daquele horário a gente consiga fazer aquela atividade para que vocês não tenham um acúmulo de atividades, certo? Então eu conto com a contribuição de vocês nesse sentido. E aí eu vou fazer algumas atividades, aí é onde a gente vai utilizar outras plataformas, como por exemplo o Google Forms, para passar para vocês as atividades, onde vocês vão responder e essa atividade já vai ficar para mim, para que a gente possa testar esse conhecimento. Então, através dessas atividades, é que a gente vai dar para vocês a pontuação, certo? Se a gente voltar a ter as aulas práticas, a gente dá uma pontuação pelas aulas práticas e a gente dá uma pontuação pelas aulas teóricas. Possivelmente, pelo menos nesse primeiro bimestre, a gente faça todo online, então vai ser uma pontuação, digamos que eu faça 2 ou 3 atividades. Então, cada atividade vai valer 2 pontos e o caderno, quem tiver todos os textos vai levar 4 pontos. Não estou dizendo que vai ser assim, mas é um exemplo, tá bom? Então, é muito importante fazer todas as atividades, registrar a data no caderno, para que a gente possa estar tendo esse controle e quando a gente voltar para as aulas em sala, a gente possa fazer a correção dessas atividades atribuindo a nota de vocês, tá bom? Então essa é a nossa forma de avaliação. Os conteúdos selecionados para vocês. Então, como já foi falado lá no slide que eu apresentei para vocês, o conteúdos aqui eu vou ter de sextos anos eu vou ter os jogos eletrônicos, os esportes. Para sextos e sétimos anos, a gente vai falar das categorias do esporte de marca, dos esportes de precisão, dos esportes de invasão e esportes técnicos combinatórios. Para oitavos e nonos anos, a gente vai falar sobre esporte de rede ou parede de rebote, esporte de campo e taco, esporte de invasão, esporte de combate. Vocês veem que lá no slide anterior eu acabei trazendo esportes de parede e rede de rebote, de rede e parede de rebote para cá, e esporte de invasão para lá. Então, no sétimo ano a gente vai trabalhar com o esporte de invasão, possivelmente agora já no primeiro bimestre, e nos oitavos anos a gente deva trabalhar com esportes de rede ou parede de rebote. A ginástica a gente pode estar trabalhando a ginástica de condicionamento físico nos sextos e sétimos, oitavos, e pode estar trabalhando a ginástica de condicionamento físico e conscientização corporal, tanto uma quanto a outra, que são as duas classificações, nos oitavos e nonos anos. As danças, posso trabalhar danças urbanas, as danças que são realizadas no meio urbano, como por exemplo a quadrilha junina, ou outro tipo, o forró, por exemplo, que é uma dança urbana, como as danças de salão, já a quadrilha vai se enquadrar mais como uma dança de salão. Eu posso trabalhar nos oitavos e nonos anos.
As lutas, posso focar aqui nas lutas do Brasil, nos sextos e sétimos anos, como por exemplo a capoeira, que é uma luta que é tida como uma luta brasileira, e lutas do mundo. Então eu aumento o meu leque, posso trabalhar muito mais modalidades nos oitavos e nonos anos. E finalizamos com práticas corporais de aventura, né? Essas são as 6 unidades temáticas que eu posso trabalhar. As práticas corporais urbanas, que eu teria aí como exemplo o skate, o parkour, dos sextos e sétimos anos, e posso trabalhar as práticas corporais de aventura, devo trabalhar as práticas corporais de aventura nas turmas de oitavos anos, que a gente teria como exemplo aí o trekking, o slackline, o surf, são práticas que vocês são praticadas em contato direto com a natureza. Então, eu tenho todos esses conteúdos, a partir disso aí, eu selecionei para vocês os conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, nos sextos anos, a gente vai trabalhar dentro do primeiro bimestre a unidade temática Jogos e Brincadeiras, e vamos ter como objeto de conhecimento os jogos eletrônicos, que é tão presente na vida de vocês. Sendo que aqui a gente vai aprender também a diferença entre esporte e jogo, a diferença entre atividade física e exercício físico, a importância da atividade física, os malefícios que o sedentarismo pode trazer para a saúde, os benefícios que os jogos eletrônicos podem trazer para a saúde, assim como os malefícios que eles podem trazer. Então, tudo isso a gente vai trabalhar dentro dessa unidade temática. Já no segundo bimestre, a gente vai trabalhar a unidade temática esportes, focando como objeto de conhecimento os esportes de marca e os esportes de precisão, que são 2 das categorias de esportes. No terceiro bimestre, a gente vai trabalhar dança, focando que vocês saiam dessa unidade temática sabendo exatamente o que é a dança, qual o significado que a dança tem, quais são os elementos que constituem a dança. No quarto bimestre, nós trabalharemos com lutas, e aí o ponto central aqui, o objeto de conhecimento é que vocês saiam dessa unidade temática entendendo que luta não é briga, então saber diferenciar luta de briga é muito importante no sexto ano, para que a gente possa dar seguimento a esse conteúdo ao longo dos anos. Então, basicamente, para o sexto ano, esses serão os conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo desse ano. Já para o sétimo ano, a gente vem aqui. Aqui eu coloquei esporte de rede, parede de rebote, mas como eu falei anteriormente, a gente deve trocar aqui por esportes de invasão, possivelmente. Então, a gente vai trabalhar a unidade temática esportes no primeiro bimestre. Vem no segundo bimestre trabalhar as danças, focando nas danças urbanas. A gente vai pegar aí esse segundo bimestre ali pelo mês de junho, mais ou menos. Então, é um mês que as danças como quadrilha, forró, baião, elas estão muito em evidência na nossa região. Então, a gente vai focar nesse tipo de dança nesse período. No terceiro bimestre, a gente vai trabalhar as ginásticas, focando na ginástica de condicionamento físico. E fechamos falando sobre luta, tratando as lutas do Brasil no quarto bimestre. Especificamente aqui a gente fala sobre as lutas, fala sobre as classificações das lutas, as características gerais e fala sobre capoeira, certo? Que é uma luta genuinamente brasileira. E para o oitavo ano a gente vai trabalhar. Então, como eu falei, fiz a troca, né? Então a gente faz novamente. Aqui a gente deve trabalhar os esportes de rede ou parede de rebote. No segundo bimestre nós vamos trabalhar ginásticas focando como objeto de conhecimento a ginástica de conscientização corporal. No terceiro bimestre trabalharemos as práticas corporais de aventura focando nas práticas de aventura na natureza. Nesse bimestre a gente deve focar ainda mais no trekking, que é uma prática corporal. Eu espero que aqui a gente já tenha voltado para as aulas presenciais e quem sabe a gente pode ter a possibilidade de fazer isso aqui, vivenciar isso aqui na prática, fazer uma trilha ecológica, por exemplo, seria uma ótima aula para a gente nesse período. E finalizaremos no quarto bimestre trabalhando sobre lutas, especificamente tratando sobre as lutas do mundo, certo? Então esses são os conteúdos que eu selecionei para vocês, sexto, sétimo e oitavo ano, durante esse ano. Então, qual a importância do exercício para a nossa vida? Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que o título do vídeo é 5 anos a mais. Então é um vídeo que foi feita uma pergunta para crianças de diferentes partes do mundo, o que é que elas fariam se elas tivessem 5 anos a mais de vida. Então num momento como esse de pandemia, onde a gente está vendo
tanta coisa acontecer, eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir muito. É um momento que, mais do que nunca, que está evidenciado o quanto que a prática de atividade física é importante para a nossa saúde. Então veja o que as crianças responderam quando foram perguntadas sobre isso. Eu vou ver depois se consigo colocar na descrição do vídeo o link para vocês visualizarem esse vídeo de uma forma melhor. Ver se dá para vocês ouvirem direitinho. I probably would make a time machine. Deixa eu ver aqui que eu acho que ficou sem som. Vamos lá. Agora sim. I probably would make a time machine. I would make medicine for the sick. I'd probably invent something new. 我会赢到5个总冠军戒指。 If I could have an extra 5 years to live. You said 5, right? 5 years. It's a long time. I would try to fix everything I did bad. I would bring my uncle back because I miss him very much. I would get more hamsters. I would probably want to go looking for dark matter. I think I'd go looking for aliens. If I could live an extra 5 years. I was thinking about making like a helicopter, like a wooden helicopter, but I don't have any wood. I want to go check out the moon sometime. I'd probably teach my sister not to hate tuna. I would try and invent a machine that lets you run at light speed. If I had 5 more extra years to live. I would be the boss of all the chipmunks. Eu cantaria na frente de 1 milhão de pessoas. I don't really know. I think I'd do anything. Why are you asking me that? Então, pessoal, esse vídeo ele foi extraído de um documentário chamado Design to Move, que no português vai significar desenhado para se movimentar. E vocês veem na parte final do vídeo que a pergunta, que é uma pergunta bem dura, ela foi feita porque pela primeira vez na história da humanidade é provável que essa geração ela morra 5 anos mais cedo do que a geração anterior. Isso nunca havia acontecido antes. Então isso tem acontecido em decorrência de quê? Do sedentarismo, certo? Então a missão da educação física ela é exatamente devolver esses 5 anos para vocês. Então estimular para que vocês possam praticar atividade física cada vez mais, para que possam viver mais e viver com mais qualidade, certo? Então vou tentar deixar o link aqui para que vocês possam visualizar mais esse vídeo e tentar se conscientizar da importância da atividade física, a importância do exercício físico para nossa saúde. Esse outro vídeo aqui, que é extraído de um outro documentário, que é o Muito Além do Peso, trata um pouco sobre a questão da alimentação. Então veja o quanto que de açúcar e de gordura e de sal que a gente consome na nossa dieta e que pode contribuir também para que a gente possa estar diminuindo nossa expectativa de vida junto com o sedentarismo. Prestem atenção no vídeo. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. 7 nessa aqui. Ó, um absurdo. 7. Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é bastante. Muito. Caraca. Você acha muito, Silvia? Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né?
quilo 110 é muito açúcar. Veja que o consumo excessivo de açúcar contribui para a morte de 35 milhões de pessoas por ano no mundo. Seria o equivalente à população inteira do Canadá. Você conhece esse produto? Isso, acabei de demorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão. Pra semana inteira. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comer tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho, você faz dois. Chegou La Fruta Nestlé, naturalmente gostosa. La Fruta Nestlé, gostosa por natureza. É preciso ter carinho para escolher as melhores frutas, notar as diferenças entre elas e descobrir o que cada uma tem de especial. Mesmo carinho entre elas e preciso ter carinho para escolher as melhores frutas. Vamos ver aqui, pessoal. Veja essa informação que vem aqui. Falando sobre esse suco gostosa que por a gente compra no natureza. supermercado. Apenas 1% desse suco, apenas 1% de suco de fruta. O restante é o quê? Açúcar. Açúcar, produtos utilizados para dar essa cor da fruta. Então você vê a quantidade de açúcar que tem. Olha, 1% apenas de fruta, o restante boa parte vai ser açúcar. Então isso vai estar contribuindo também para que a gente possa ter um déficit na nossa qualidade de vida. Só que como é que eles vendem? É preciso ter carinho Como se você tivesse para escolher realmente as escolhendo uma melhores boa frutas, notar as diferenças entre elas e descobrir o que cada uma tem de especial. O mesmo carinho que uma mãe tem para observar seus filhos. Deu Vale. Olha o suquinho aqui, o suquinho de uva, 145 gramas de açúcar. O segredo é carinho. Então, a missão da educação física é alertar vocês para esses pontos também da alimentação, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso durante toda a vida escolar de vocês, a partir do 6º ano até o 9º ano. E a ideia era apresentar a disciplina e a gente finaliza com vocês com o que eu chamo de um grande conselho, que é um vídeo, posso chamar de motivacional, de um cara que possivelmente vocês não conheçam, poucos de vocês conhecem, ou se conhecem muito pouco, que foi um esportista brasileiro, Ayrton Senna, que foi um tricampeão mundial de Fórmula 1 e que sempre serviu para mim como referência. Então eu trago para vocês um vídeo muito interessante deles que deixa uma mensagem muito bacana que eu queria que vocês vissem e levassem com vocês para a vida de vocês. Assistam. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Pessoal, então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês no final, de que com muita dedicação, com muita perseverança, com muito amor e para aqueles que acreditam, com muita fé em Deus, vocês conseguem chegar aonde vocês quiserem, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para esse início de ano
O vídeo, a gente conseguiu deixar o vídeo aí em 30 minutos e agora a gente vai seguir com nossas aulas, tá bom? Grande abraço para vocês e bons estudos.